Bem-vindo ao 15º episódio da série Evangelhos Apócrifos. Hoje você vai viajar conosco até uma época não tão distante para explicar este que talvez seja o apócrifo mais curioso de todos, não pelo seu conteúdo, mas pela história de como foi descoberto e o alarde causado por esta descoberta. Em 1958, o biblista estadunidense Morton Smith descobriu, no mosteiro de Mar Saba, localizado a cerca de 20 quilômetros de Jerusalém, o manuscrito de uma carta que era, até aquele momento, desconhecida. A carta era assinada por Clemente de Alexandria e destinada a uma pessoa chamada Teodoro, e nesta carta são citadas duas passagens do Evangelho de Marcos, o mesmo evangelho canônico, mas estas duas passagens, que pertenceriam ao capítulo 10, não estão presentes em nenhum dos mais de 1.500 manuscritos conhecidos deste evangelho, assim que tampouco estão presentes em nenhuma edição do Novo Testamento. A carta foi encontrada por Smith numa transcrição nas páginas finais de uma edição impressa do século XVII das obras de Inácio de Antioquia. Smith, claro, fez uma foto em preto e branco do manuscrito e também de outras páginas do livro. Anos depois, em 1973, Smith publica um livro onde conta como encontrou esta carta enquanto catalogava documentos no antigo mosteiro grego ortodoxo de Mar Saba no verão de 1958. A carta diz que havia uma versão falsificada do Evangelho de Marcos, criada pela seita gnóstica dos carpocracianos. Clemente afirma, em sua carta, que era uma versão mais espiritual do Evangelho, e cita dois fragmentos. Por anos, se pensou que somente Smith havia visto a carta, mas 25 anos depois, o estudioso Guy Gedaliah Stromsa afirmou que em 1976 ele, juntamente com os dois já falecidos professores da Universidade Hebraica de Jerusalém, David Flusser e Shlomo Pines, e dois religiosos, sendo um deles um monge de Mar Saba, determinaram que o manuscrito estaria mais seguro se fosse guardado em Jerusalém, e o arquimandrita Meliton depositou a carta na biblioteca do patriarcado. Em 1977, o bibliotecário Callistus Durvas removeu as duas páginas contendo a carta para fotografá-las e depois recatalogá-las. Depois de anos, as páginas simplesmente se perderam ou alguém as está ocultando, porque até hoje não se sabe onde estão. Callistus entregou suas fotos coloridas a Charles W. Hedrick e Nicolaus Olympio, que no ano 2000 as publicaram em um livro. Então, finalmente, o que temos disponível deste evangelho são fragmentos em uma carta de Clemente de Alexandria, carta esta que desapareceu ainda mais rapidamente, mas que está disponível para consulta através das fotos feitas por Smith em 1958 e por Durvas em 1977. E por que tanta polêmica ao redor destes pequenos fragmentos nesta carta? É o que você descobrirá no episódio de hoje, onde trataremos do assim nomeado pelo professor Frederico Lourenço, Evangelho Místico de Marcos.
A palavra apócrifo vem do grego apócrifos, que significa oculto. Na literatura, o termo é comumente usado para designar aqueles livros que foram mantidos na clandestinidade e, na bibliologia, é utilizado para identificar as obras religiosas da Igreja primitiva que carecem de autoridade canônica, ou seja, não era lido no culto público, porque não era considerada palavra de Deus dada aos homens. Vale lembrar que o termo apócrifo não deve ser considerado pejorativo, já que seu conteúdo pode conter verdades, sejam elas teológicas ou históricas. Os evangelhos apócrifos são textos escritos em diferentes épocas, sendo muitos deles pertencentes à Igreja primitiva e outros já medievais. Esta série apresentará somente comentários, curiosidades e referências sobre estes textos, um guia para introduzir os temas e para despertar o interesse pelo aprofundamento do conhecimento sobre a história da salvação. Os textos integrais podem ser encontrados na internet gratuitamente e, para a série, foi lida a tradução do professor Frederico Lourenço, da Universidade de Coimbra, publicada em 2022. O Evangelho Místico de Marcos. A carta encontrada por Morton Smith não era a original escrita pelo próprio Clemente de Alexandria, mas sim uma cópia feita provavelmente no século XVIII. A carta começa com o copista introduzindo o leitor ao contexto das cartas do Santíssimo Clemente, autor da Miscelânea, a Teodoro. O personagem de Teodoro, a quem a carta está destinada, não é um personagem conhecido da história do cristianismo. Clemente começa sua redação dizendo que Teodoro fez bem em silenciar os ensinamentos dos carpocracianos, pois eles são os profetizados astros errantes que saem do caminho estreito dos mandamentos para a libertinagem dos pecados carnais e corporais. Antes de prosseguir, vamos falar sobre quem eram os carpocracianos. Os carpocracianos eram os seguidores de um movimento cristão gnóstico do século II que professavam as doutrinas de Carpócrates de Alexandria. Os carpocracianos rejeitavam o Velho Testamento, afirmavam que José era o pai carnal de Jesus e que o fim supremo do ser humano seria unir-se ao divino. Irineu de Lyon, criticando esta seita, dizia que eles acreditavam na reencarnação e que, para não precisar reencarnar muitas vezes, eram encorajados a experimentar tudo o que havia na vida, incluindo todas as formas de imoralidade. Claro que o que sabemos desta seita considerada herege pelos cristãos vem de fontes que as combatiam, o que pode, naturalmente, influenciar na maneira como são retratadas de acordo com a ideologia daquele que a retrata, mas não há uma argumentação plausível para descredibilizar o testemunho destes autores.
Voltando à carta, Clemente escreve que estes gnósticos se aprofundam no conhecimento das profundezas de Satanás, sem dizer com qual objetivo, ainda que provavelmente fosse um simples estudo, e que, sem perceber, ao estudar este tema, atiram-se na escuridão das trevas e da mentira. Clemente conclui o parágrafo dizendo que eles, os carpocracianos, se vangloriam de serem livres, mas se tornaram escravos de desejos servis. Podemos, ao fazer uma leitura livre dos evangelhos, talvez criticar esse possível moralismo da parte de Clemente, mas não há também um mistério dentro do conceito de uma liberdade que nos obriga a encaixar-se dentro de um conceito que te deixa livre para tudo, menos para escolher ser livre? Vivemos em tempos em que pessoas que desejam ter o direito de expressar-se para insultar, caluniar, mentir e destruir reivindicam sua demanda com base no direito à liberdade de expressão, indicando claramente que não entenderam absolutamente o que é ter liberdade. Se a liberdade fosse essa libertinagem absoluta, que pode perverter qualquer proceder civilizatório, nada teria sentido nesta vida, nem mesmo a religião. A verdadeira liberdade não está numa regra moral inflexível e opressora, e menos ainda numa obrigatoriedade codificada no fato de dever fazer isto ou aquilo para não ser preso, encarcerado, ou ser como o outro, como algumas pessoas dizem, ser do mundo. Não podemos basear quem somos no simples ser o oposto daquilo que não gostamos. O Evangelho nos ensina a seguir a Cristo, independentemente do cenário e contexto, independente do exterior e do interior, porque a mensagem de Cristo é para todos. O Papa Francisco fala com muita frequência e abertamente sobre este tema e, como já podemos prever, é atacado constantemente por todos os grupos extremistas e até mesmo pelos que deveriam ser seus apoiadores, que são parte da mesma instituição, no caso, a Igreja Católica. Como podemos observar nesta carta, estas discussões e embates não são um fato moderno. Eles existem desde os primeiros anos da Igreja primitiva. Observe que aqui estamos falando de um contexto do final do século II, mais de 100 anos antes do cristianismo ser estabelecido como religião oficial pelo imperador Constantino. Clemente continua sua carta dizendo que deve-se resistir ao que dizem os carpocracianos de todas as maneiras, e que jamais deve-se concordar com eles, ainda que digam algo de verdadeiro. Isto pode soar estranho, mas a falsa correlação já era usada nas argumentações desde antes de Cristo, e atualmente este estratagema é ainda mais comum. Observe o exemplo utilizado no artigo Falácia da Falsa Causalidade, de Matheus Maia Schmalter, na seguinte frase: O Brasil possui um número excessivo de leis e, no entanto, nunca houve tantos escândalos de corrupção. Portanto, se diminuirmos o número de leis, a corrupção também diminuirá. É possível que as duas primeiras afirmações, de que o Brasil possui um número excessivo de leis e que nunca houve tanta corrupção, sejam verdadeiras. Porém, ainda que sejam verdadeiras, elas não necessariamente têm relação uma com a outra, e a pessoa que instrumentaliza estes fatos faz a falsa correlação para chegar ao objetivo de sua argumentação. Deve-se diminuir o número de leis para que diminua a corrupção. Consegue entender? Duas verdades usadas como se estivessem relacionadas para sustentar uma conclusão superficial, mas que pode funcionar quando há uma grande audiência sem tempo para refletir e analisar, já que não seria assim tão simples acabar com a corrupção. Mas ao convencer o público de que esta alternativa fácil é possível, a solução torna-se atraente.
mas não deixa de ser falsa. E observe também que as duas primeiras afirmações da frase não apresentam nenhum critério que as sustenta. Elas não explicam o porquê de o dito número não citado seria excessivo e tampouco fala em números de corrupção comparados com outros tempos e com os meios para combater a corrupção. Afinal, como tudo, sempre está o contexto histórico, que é imprescindível para este tipo de análise. Ainda assim, observe que a frase se encaixa perfeitamente em discursos de políticos populistas, cultos messiânicos, religiosos enganadores e todo tipo de charlatão que temos em nossa sociedade. Seguindo com a carta, Clemente diz que nem todas as coisas verdadeiras são verdade, que nem a verdade aparente ou as noções humanas devem estar acima da verdade verdadeira, segundo a fé. Nesta afirmação, há duas linhas que podemos tomar. A primeira é dando razão a Clemente, já que muitas das leis de Cristo não teriam sentido no mundo material humano, como por exemplo, dar a outra face. Se o mundo fosse cristão e cumprisse este mandamento, haveria paz, mas na lei deste mundo, quando um não se protege, seu corpo pode perecer pela mão de outros. Ambos os casos são verdadeiros, mas só um é verdade fora das noções lógicas humanas, mas dentro de Cristo. Já a segunda linha que podemos seguir é sobre o cuidado que temos que ter ao identificar qual é a verdade verdadeira da fé. Afinal, vivemos em uma época em que, somente dentro do cristianismo, há mais de 33 mil denominações ao redor do mundo, cada uma com suas peculiaridades na interpretação do que seriam essas verdades. Assim que, chegar a uma conclusão sobre qual seria essa verdade da fé exigiria um consenso entre todas estas denominações, como houve em outras épocas em concílios. Clemente diz que os carpocracianos, ao falar do evangelho divinamente inspirado de Marcos, misturam verdades com mentiras, contaminando todo o discurso. Clemente compara as falas que misturam verdades e mentiras com um refrão que diz que, assim, até o sal perde o seu sabor. Clemente então relata como foi a composição do evangelho canônico de Marcos. Marcos escreveu as ações de Cristo quando Pedro estava em Roma, mas não escreveu sobre todas as ações e tampouco referiu-se às místicas, mas somente aquilo que considerou necessário para evangelizar a comunidade. Quando Pedro sofreu o martírio em Roma, Marcos foi para Alexandria e levou consigo todas as anotações que ele fez sobre o que dizia Pedro e, a partir destas anotações, compôs o Evangelho. Clemente ainda diz que Marcos evitou transferir ao Evangelho o chamado ensino hierofântico do Senhor, mas sim procurou dar uma base à narrativa, estruturando-a com ações e palavras que direcionariam misticamente os ouvintes à verdade de Cristo. Prosseguindo e deixando mais uma vez claro que estamos reproduzindo o que Clemente diz na carta, Marcos morre e deixa seu escrito, o Evangelho Místico, à Igreja de Alexandria, que o preserva. Clemente afirma, então, que Carpócrates manipulou o bispo de Alexandria e, ao conseguir uma cópia do Evangelho Místico de Marcos, fez o mesmo com o texto, o interpretou, manipulou e ajustou segundo sua vontade, misturando o que era original e sagrado para os cristãos com suas mentiras. Imagine você se Clemente pudesse ver o que se fez anos depois e ainda se faz com o Evangelho de Cristo nos dias atuais. Clemente também dá instruções ao leitor sobre como portar-se em detalhes. Se deve negar que o texto manipulado pelos carpocracianos seja de Marcos e que estes devem ser tratados conforme a instrução do rei Salomão em Provérbios capítulo 26, versículo 5.
Responde ao tolo segundo sua loucura, para que ele não se julgue sábio aos seus olhos. Clemente então afirma que todas as coisas são puras para quem é puro, e é a partir daí que diz ao que lhe perguntou que ele não hesitará em responder às honestas perguntas e que refutará as falsificações com as palavras do próprio Evangelho. E aqui começamos a transcrição de parte deste Evangelho místico de Marcos. O trecho transcrito está, segundo Clemente, embutido entre os versículos 34 e 35 do capítulo 10 do tradicional Evangelho de Marcos, da versão canônica. No trecho, Jesus e seus apóstolos chegam a Betânia, onde havia uma mulher cujo irmão morrera. A mulher se prostra diante de Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Onde claramente nos lembramos da cananeia ou fenícia que se dirige a Jesus da mesma maneira no Evangelho de Mateus. Os discípulos repreendem a mulher e Jesus, encolerizado, vai até o jardim onde estava o sepulcro, de onde se ouviu um grito enorme. Jesus rola a pedra e rapidamente entra no sepulcro, onde levanta o jovem agarrando-o com as próprias mãos. O jovem olha para Jesus e, como diz o texto, amou-o e começou a pedir que ficasse com ele. Eles saem do túmulo e vão para a casa do jovem, que era um homem rico. Ali, passados 5 dias, Jesus deu-lhe ordens, ainda que o texto não especifica quais foram as ordens. Tampouco diz se os que ficaram na casa foram somente Jesus e o jovem, ou se também os discípulos. O texto continua, dizendo que, naquela noite do 6º dia, o jovem foi até Jesus, vestido somente com um lençol, e Jesus passou aquela noite ensinando a ele os mistérios do reino de Deus. Jesus então se vai e volta para o outro lado do rio Jordão. O primeiro trecho transcrito termina aqui, e claro, você já deve imaginar que a maior polêmica deste texto gira ao redor da insinuação sexual. No capítulo 13 desta série, que você pode ver completa em nosso canal, falamos sobre como se falava de sexualidade na antiguidade e que a nudez não significava, necessariamente, ato sexual, e nos aprofundamos um pouco mais no tema. No caso aqui, a polêmica se instaura de maneira ainda mais forte, porque a relação seria homossexual, e já sabemos que este era e continua sendo um tema polêmico dentro da religião e da sociedade como um todo. Mas antes de tudo, por que fomos para o tema da sexualidade se o texto nada fala de sexo, mas sim de nudez? Porque, como já dito, na literatura antiga e especialmente na de contexto místico ou gnóstico, a nudez tem um significado simbólico. É desnudar-se do eu de antes e vestir-se com o novo eu glorioso, com as vestes divinas. Na tradição apostólica de Hipólito de Roma, por exemplo, encontramos a seguinte instrução quanto ao ritual do batismo. Os batizandos se despirão e serão batizadas, primeiro as crianças. E irá entregá-lo nu ao bispo ou ao presbítero que está junto da água, batizando. No dito 37 do Evangelho Apócrifo de Tomé, que trataremos nos últimos episódios desta série, Jesus diz aos seus discípulos que eles só o verão quando estiverem nus e não sentirem vergonha, numa alusão ao primeiro ser humano criado com perfeição e em sintonia com Deus. Aliás, os evangelhos canônicos também são, frequentemente, vítimas da má intenção de pessoas que querem usar interpretações equivocadas para atacar ou justificar alguma prática. Ainda dentro deste tema sobre a homossexualidade, o trecho de João capítulo 13, versículos 23 ao 25, foi vítima do mesmo tipo de especulação. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava à mesa reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe:
Dize-nos, de quem é que ele fala? Reclinando-se este mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou-o: Senhor, quem é? Não há nenhuma insinuação sexual, mas como acontece muitas vezes, a maldade está nos olhos de quem vê. E não pense que isso é uma coisa atual. Como vemos, existe desde sempre, como o caso que estamos estudando hoje, século II. Aliás, especificamente sobre o trecho de João que acabamos de ver, podemos estudar o caso do frei franciscano Francesco Carcanho, que foi executado em dezembro de 1550 em Veneza por vários motivos, sendo a insinuação da relação entre Jesus e São João uma delas. Neste texto, também é inevitável a comparação do jovem morto em Betânia, cuja irmã comunica o ocorrido a Jesus, com a ressurreição de Lázaro, narrada no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 17 ao 19. À chegada de Jesus, já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. O jovem que vai falar com Jesus coberto somente com um lençol também lembra o trecho de Marcos, capítulo 14, versículos 51 ao 52. Seguia-o um jovem coberto somente de um pano de linho e prenderam-no. Mas, lançando ele de si o pano de linho, escapou-lhes despido. Seria este jovem o que Jesus ressuscitara em Betânia, segundo o texto apócrifo que lemos? Ou terá o texto apócrifo bebido nesta referência insólita para dar um tom mais sério e esclarecedor ao seu texto, já que agora teríamos a resposta? Seria o Marcos, autor do texto? Seria uma alegoria do batismo? Ainda não há um consenso sobre este trecho. Terminando de transcrever esta primeira parte que comentamos, Clemente argumenta que a frase homem nu sobre homem nu, de que Teodoro lhe pergunta, não se encontra no texto, o que parece ser que Teodoro basicamente escreveu uma carta perguntando sobre o que talvez teria escutado sobre o conteúdo do dito texto. O segundo e último trecho que transcreve Clemente é uma continuação do versículo 46 do capítulo 10 de Marcos e diz que chegaram a Jericó e estavam lá a irmã do jovem que Jesus amou e a mãe dele e Salomé, e que Jesus não as recebeu. No caso, fica difícil saber se a mãe é de Jesus ou do jovem, e também o porquê de Jesus não as receber, e que o texto registre este, digamos, detalhe. Clemente então diz que as demais coisas que lhe escreveu Teodoro parecem e são falsificações, porque a verdadeira interpretação, que está em conformidade com a filosofia verdadeira... E aqui se acaba o que temos disponível deste texto, que deixa tantas perguntas e tão poucas respostas. Este é apenas mais um dos muitos textos históricos que estão perdidos e que talvez nunca sejam recuperados, ainda que mesmo este pequeno fragmento que temos disponível pode ser considerado uma preciosidade. E por quê? Ele agrega algo à fé cristã? O mais provável é que, no sentido teológico, a resposta seja negativa, afinal, neste quesito, os evangelhos canônicos são mais que suficientes. A utilidade que este texto tem é a de nos ajudar a direcionar-nos em nossa fé diante das possíveis manipulações que o Evangelho de Cristo sofre durante a história. Nestes últimos capítulos da série, estivemos tratando de vários destes textos gnósticos que foram instrumentalizados por seitas, cada uma delas de acordo com o seu fundador: capocracianos, donatistas, maniqueístas, arianos. E hoje, eles estão melhor disfarçados, até fantasiados, se pode dizer.
manipulam todas as religiões, sincretizando tudo aquilo que possa servir à vaidade de um líder cujo único interesse é o poder. O que falta saber é o que eles querem, aonde querem chegar com esse poder em um mundo tão globalizado. Os falsos religiosos atuais não são os primeiros a instrumentalizar a Cristo e não serão os últimos, e nós cristãos devemos nos lembrar sempre de qual é a verdadeira Igreja de Cristo, aquela que abrange tudo e reúne a todos. Você, cristão, não precisa e nem deve aceitar convites sedutores de seitas que parecem trazer uma nova verdade e que descartam o que o cristianismo viveu até os dias de hoje. Observe que elas sempre trazem um líder messiânico sedento de poder, cuja única finalidade é converter os fiéis em verdadeiros dependentes de sua igreja e, assim, ter poder sobre todos os aspectos de sua vida, em especial a financeira. Nós não somos e nem devemos ser dependentes de uma instituição. Nós devemos ser parte da Igreja de Cristo que está, antes de tudo, dentro de nossos corações. Nós temos que caminhar com a Igreja. Não devemos ser dependentes de uma pessoa que nos manipule como queira, criando uma dependência, mas devemos buscar ajuda para entender a Cristo através da boa nova deixada pelos nossos ancestrais nas Escrituras, tendo os textos como suficiente doutrina e base para nossa fé e obra. A vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber, e não alimento sólido, que ainda não podíeis suportar. Nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano? Quando entre vós um diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é isto modo de pensar totalmente humano? Pois que é Apolo? E que é Paulo? Simples servos, por cujo intermédio abraçastes a fé, e isto conforme a medida que o Senhor repartiu a cada um deles. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas só Deus que faz crescer. O que planta ou o que rega são iguais, cada um receberá sua recompensa, segundo o seu trabalho. Nós somos operários com Deus, vós o campo de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento, com ouro ou com prata, ou com pedras preciosas, com madeira ou com feno ou com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento demonstrá-lo-á. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isto sois vós. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao 17. Agradeço a você que permaneceu até aqui e te convido a se inscrever e participar deste trabalho, deixando seu parecer nos comentários. Também te convido a ver os capítulos anteriores da série, que você pode ver no link da playlist que aparecerá no final do vídeo e que está na descrição. No próximo episódio, falaremos sobre a Epístola de Lúcio Lentulus, um texto neoapócrifo bastante curioso. Até lá! Este documentário não tem nenhuma intenção de polemizar sobre o tema, até porque não existe motivo nenhum para fazê-lo. Por muito tempo, os apócrifos envolveram mais discussões a respeito de se devem ser lidos ou não do que a leitura e reflexão em si dos ditos livros. Eles são parte da história da Igreja e do cristianismo, tal qual os demais livros da Bíblia cristã, e neles encontramos as raízes de muitas tradições do cristianismo ao redor do mundo.
Também é interessante lembrar que a Bíblia cristã difere nas muitas denominações cristãs, porque há diferenças entre a Bíblia ortodoxa, a católica e a protestante na quantidade de livros que está em cada cânon. Para compreender e refletir sobre os apócrifos, há que fazer o mesmo exercício que se faz para estudar a Bíblia e qualquer outro escrito histórico: entender a época, o lugar, a cultura, o idioma, em resumo, o contexto histórico. Há coisas que eram comuns há 100 anos e que hoje seriam inaceitáveis. Desta forma, é possível supor que ao falarmos de coisas que foram escritas há 2000 anos, o choque seria ainda mais forte, o que não é exclusividade da Bíblia ou da religião, mas sim da história. Assim que, no caso desta série, que tratará apenas dos evangelhos apócrifos, temos a oportunidade de consultar outras fontes sobre as pessoas que viveram com Cristo e também sobre o próprio, já que aqui é um fato que em nada difere dos evangelhos canônicos. Tudo o que foi escrito sobre Cristo foi escrito por pessoas que estavam ao seu redor e pelas comunidades fundadas por estas e outras pessoas. O próprio Jesus nada deixou escrito. E digo apenas os evangelhos apócrifos, porque há também livros do Velho Testamento e epístolas que são apócrifas. A curiosidade com os fatos da vida de Cristo e com as origens da religião e das tradições do cristianismo está presente nos mais diversos grupos de nossa sociedade. A série foi realizada com a intenção de satisfazer um pouco do interminável interesse por este que é, sem dúvida, o maior personagem histórico da humanidade: Jesus Cristo.